Querido, não vá. É maior que braços quentes, com cheiro de álcool, envolveram minha cintura com força. Pedro, caia em si. Eu não sou a Sofia. Sou a Laura. Gritei, me contorcendo, mas ele não se moveu. É maior que. Não minta. O perfume da roupa da Sofia e tudo mais está igual, porque você diz que não é ela. A testa quente dele tocou minhas costas e sua respiração ofegante roçou minha nuca, me deixando sem ar. Aos olhos de Pedro, o marido da minha falecida amiga, eu, sua melhor amiga Laura, parecia ser sua esposa Sofia. Antes de começar esta história perigosa e comovente, peço que você curta e se inscreva no canal para acompanhar junto conosco. Fazia uma semana desde o terceiro aniversário da morte de Sofia, e o telefone de Pedro estava mudo. Preocupada, corri para lá de roupa de ginástica assim que minha aula terminou. Eu sabia a senha numérica da porta desde que Sofia era viva. 15 anos atrás, quando fiquei sozinha após o divórcio, foi ela a primeira pessoa a me estender a mão. Toda sexta-feira, jantávamos juntas nesta casa. Éramos como uma família calorosa. Mas tudo mudou há um ano, depois que ela se foi. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e umidade atingiu meu nariz. Caixas de entrega estavam empilhadas na entrada e a sala de estar estava cheia de lixo. Pedro, você está aí? Ouvi um ronco fraco vindo do quarto principal. Comecei a limpar o lixo cuidadosamente. Lembrei-me do que Sofia havia me pedido no dia em que faleceu. Sem mim, esse homem não consegue fazer nada. Por favor, cuide dele de vez em quando. Abri o guarda-roupa de Sofia para trocar minha roupa de ginástica suada. Um vestido de algodão que ela adorava usar chamou minha atenção. Meu coração apertou no momento em que estendi a mão. Este vestido ficava tão bonito nela. Ao levá-lo ao nariz, o perfume dela ainda estava levemente presente. Vesti o vestido e olhei no espelho, um rosto semelhante ao dela me encarava de volta. Desde os tempos de escola, todos diziam que parecíamos gêmeas. Vistas de costas, era quase impossível nos diferenciar. Fui para a cozinha e abri a geladeira. Estava completamente vazia. Havia um pouco de picles em um pote. Peguei os picles e comecei a fazer um ensopado. Enquanto mexia o ensopado borbulhante, de repente vi meu reflexo no espelho. Eu, vestindo as roupas de Sofia. Fazendo o que ela costumava fazer. O que é isso? Por que estou fazendo isso? Foi nesse momento. Ouvi passos cambaleantes atrás de mim. Vi a sombra de Pedro andando pelo corredor, tropeçando. Sofia. Você está aí? Era uma voz embriagada. Assustada, tentei me virar, mas era tarde demais. Pedro me agarrou por trás. Querida, não vá. Por favor, não vá. Seus braços quentes envolveram minha cintura com força e ele começou a soluçar, enterrando o rosto no meu ombro. Senti minhas roupas ficarem molhadas com suas lágrimas. Meu coração batia forte. Pedro, sou eu. Laura. Mas ele apenas me abraçou com mais força. Sofia. Eu senti tanto a sua falta. Achei que ia enlouquecer de saudades. Sua respiração ofegante tocou minha nuca. Meu corpo inteiro congelou com o calor do corpo de um homem misturado ao cheiro de álcool. Não. Pedro, acorde. Tentei afastar seus braços, mas ele era muito forte. Não. Você é a Sofia. Não há como eu não te reconhecer. Esse cheiro e este abraço quente. É você, querida. Ele me virou e segurou meu rosto com as duas mãos. Seus olhos estavam desfocados, mas o desespero neles era real. Meu coração afundou. Por que você demorou tanto para voltar? Eu esperei tanto. Você já comeu? Está doente em algum lugar? Minha garganta ficou quente com suas perguntas carinhosas. Eram as mesmas palavras que Sofia costumava ouvir. Toda vez que eu vinha à casa dela, era a mesma voz calorosa que Pedro usava com ela, o mesmo carinho que eu invejava, e que agora estava recebendo. Pedro, você está muito bêbado. Vou pegar um pouco de água. Sente-se aqui. Não. Se eu te soltar, você vai desaparecer. Como nos meus sonhos, você vai desaparecer de novo. Ele balançou a cabeça como uma criança, e apertou minha cintura com mais força. Através do vestido fino, eu podia sentir o calor de seu corpo. Mais do que constrangimento, senti pena e uma estranha culpa me envolveu. Desculpe, Pedro. Eu não sou a Sofia. Mas ele não conseguia ouvir. Ou talvez não quisesse ouvir. Laura. Não, querida, estou com fome. Quero comer a sopa de mandioquinha que você fez. Ele murmurou,
apoiando a cabeça no meu ombro. Com as mãos trêmulas, acariciei seus cabelos desgrenhados. Naquele momento, ele não parecia o marido da minha amiga, mas apenas um homem solitário. Tudo bem. Eu vou fazer. Então, por favor, solte-me e sente-se no sofá. Sério? Você não vai embora? Não vou. Vou cozinhar para você. Só então ele soltou os braços e caiu no sofá. Mas seus olhos nunca deixaram os meus. Meu rosto ficou vermelho sob seu olhar penetrante, como se ele estivesse me vigiando. Senti seu olhar em mim o tempo todo enquanto eu servia a sopa e arrumava a mesa. Sofia, você está ainda mais bonita hoje. Meu coração pareceu parar com suas palavras. Isso é uma ilusão? Ou estou ouvindo coisas que eu queria ouvir? Minha respiração ofegante se misturou ao som dos pratos. Esta noite perigosa estava apenas começando. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha preparando uma canja de galinha. Durante a noite, coloquei Pedro na cama e dormi no sofá. Quer dizer, não consegui dormir nem um minuto. As lembranças da noite anterior continuavam voltando e eu não conseguia fechar os olhos. Ao amanhecer, peguei uma roupa confortável do guarda-roupa de Sofia. Estava batendo um ovo na canja quando ouvi um gemido da sala. Hugo! Minha cabeça! Você acordou, Pedro? Como está seu estômago? Pedro se sentou e parou ao me ver. Laura, você. Ontem à noite. Seu rosto ficou pálido. Ele parecia se lembrar. Está tudo bem. Você bebeu muito. Desculpe. Eu. Sinto muito. Ele cobriu o rosto com as duas mãos e seus ombros tremeram. Sentei-me ao lado dele e dei um tapinha em suas costas. Pedro, você está sofrendo, não é? Muito. Laura, eu. Estou enlouquecendo ultimamente. Toda vez que entro em casa, sinto que a Sofia vai estar aqui. Eu me embebedo para tentar encontrá-la, mesmo que seja em um sonho. Meu coração doeu. Este homem também estava solitário, como eu. Pedro, primeiro coma alguma coisa. Preparei uma canja. Servi a canja fumegante na mesa de jantar. Pedro pegou a colher e depois olhou para mim. O quê? Algo errado? Não, é que. Essa roupa. Só então percebi que estava usando as roupas de Sofia. Expliquei apressadamente. Ah, isso. Minha roupa de ginástica estava suada, então tive que pegar uma emprestada da Sofia. Se for desconfortável, posso trocar agora mesmo. Não. Está tudo bem. É que me lembrou dela. Pedro abaixou a cabeça e começou a tomar a sopa. O som de sua colherada ecoou na mesa silenciosa. Depois de comer por um tempo, ele falou. Está delicioso. Sim. Está tão gostoso quanto a que a Sofia fazia. Obrigado, Laura. Meus olhos se encheram de lágrimas com suas palavras. Eu segui a receita de Sofia. Ela me ensinou há muito tempo. Entendi. Comemos em silêncio por um tempo. Nenhum de nós sabia o que dizer. Pedro massageou os ombros. Ai, meus músculos estão duros como pedra. É. Por que você não se exercita? Deixe-me ajudar. Quando toquei seus ombros, eles estavam realmente duros como rocha. Coloquei um tapete na sala e fiz Pedro se sentar. Sente-se confortavelmente, relaxe. Sentei-me atrás dele e comecei a massagear lentamente seus ombros. Pedro, deite-se. Vou te alongar também. Pedro deitou-se de costas no tapete. Puxei suas pernas para alongar os músculos da coxa e da panturrilha. Hugo. Um gemido escapou dele. Não prenda a respiração, expire lentamente. Ouvi sua respiração ofegante. A distância entre meu rosto e o dele era de apenas 20 centímetros. De tão perto, vi que o rosto de Pedro estava cheio de cansaço. Havia olheiras sob seus olhos e ele não fazia a barba há dias. Meu coração doeu. Viver tão negligenciado assim. Quando Sofia estava viva, ele estava sempre arrumado, mas agora parecia uma pessoa completamente diferente. Vi a mim mesmo em seu rosto. Eu era assim depois do divórcio, quando fiquei sozinha. Não queria fazer nada, a vida não tinha sentido. Foi quando Sofia me estendeu a mão. Laura, você não está sozinha. Nós estamos aqui. Suas palavras calorosas me levantaram novamente. Agora, parecia ser a minha vez de estender a mão para Pedro. Pedro, como vai o trabalho? Estou apenas sobrevivendo. E a comida? Marmitas de loja de conveniência e macarrão instantâneo. É por isso que seu corpo está assim. Se a Sofia estivesse aqui, ela ficaria preocupada. Sem a Sofia, tudo é um incômodo. Até mesmo preparar comida para mim mesmo.
Pedro, você não pode continuar assim. A Sofia ficaria preocupada no céu. Laura, você é tão gentil. Cuidando dos problemas dos outros. Não são problemas dos outros. A Sofia era minha família. Minha voz tremeu. Laura, você também está sofrendo, não é? Depois de perder a Sofia. Sim. Então, para você. Eu também significo algo? Você é meu amigo, Pedro, um velho amigo. Pedro repetiu essas palavras e virou a cabeça. Quando me levantei após o alongamento, Pedro disse: Laura, obrigado, de verdade. De nada. É a única coisa que posso fazer. Não. Obrigado por estar aqui. Meu coração disparou com suas palavras. Pedro, eu tenho que ir agora. Tenho que resolver algumas coisas no estúdio. Levantei-me apressadamente. Desculpe por te atrapalhar. Laura, venha ao estúdio. Amanhã. Eu vou cuidar de você direito. Pedro hesitou por um momento e depois assentiu. Eu abri a porta, mas uma voz veio de trás. Laura, sobre ontem à noite. Eu realmente sinto muito. Está tudo bem. Você também estava sofrendo. Não se culpe tanto. Quando fechei a porta e saí, meu coração batia como louco. Senti como se tivesse cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Este alongamento perigoso não era o fim, mas apenas o começo. Pedro, que disse que viria amanhã, não apareceu. 2 dias se passaram, 3 dias se passaram e não houve contato. Senti-me desconfortável, pensando se talvez eu tivesse sido muito intrometida, se o deixei desconfortável. Talvez eu tenha cruzado a linha. Pensei que talvez eu tivesse me aproximado demais sob o pretexto de alongar o marido da minha amiga. Todas as noites, eu pensava em Pedro. Seu ombro duro que minhas mãos tocaram na noite anterior, sua respiração ofegante que soava como um gemido, e o olhar vacilante em seus olhos quando ele olhou para mim. Não. Eu só estou preocupada com ele como amiga. Mesmo me tranquilizando, um canto do meu coração estava apertado. Depois de uma semana, finalmente liguei para ele. Alô, Pedro? Sou eu, Laura. Ah, Laura. Como você está? Sua voz soava estranha. Como você está? Não vem ao estúdio? Desculpe. Tive um problema no trabalho e estava muito ocupado. Eu senti que era uma desculpa. Pedro também estava confuso. A sensação de abraçar Laura na noite anterior, a estranha emoção que sentiu ao receber a massagem. Ele não sabia se era saudade de Sofia ou atração por Laura como mulher. Sofia, me desculpe. Todas as noites, Pedro deve ter se confessado diante do retrato de sua esposa. Ver a amiga de sua esposa como uma mulher deve ter parecido uma traição. Mas a solidão estava corroendo sua racionalidade. Venha pelo menos uma vez. Se você não cuidar direito, vai se arrepender mais tarde. Quando eu disse isso com cuidado, Pedro suspirou. Tudo bem. Eu vou esta semana. Sério? Sim. Eu prometo. Depois de desligar, meus lábios se curvaram em um sorriso. Por que estou tão feliz? É simplesmente porque estou preocupada com a saúde do marido da minha amiga? Ou, parei de pensar. Senti que não deveria ir mais fundo. 2 dias depois, por volta das 6 da noite, a porta do estúdio se abriu. O último aluno tinha acabado de sair, então o estúdio estava vazio. Eu estava me alongando em frente ao espelho. Laura. Virei-me assustada com a voz que veio de trás. Pedro. Pedro estava lá. Ele estava de roupa de ginástica, mas não lhe caía bem. Era óbvio que ele havia perdido peso. Você está comendo direito? Quando me aproximei, Pedro sorriu sem graça. Estou comendo o suficiente. Mentira. As olheiras sob os olhos de Pedro estavam escuras. Ele parecia ter emagrecido ainda mais em uma semana. Meu coração doeu. Este homem estava se destruindo lentamente. Primeiro, deite-se aqui. Apontei para o tapete, e Pedro deitou-se cuidadosamente. Hoje vamos usar o aparelho Cadillac. É bom para corrigir a coluna e a pelvis. O que é um Cadillac? Aquela coisa grande, que parece uma cama ali. Suba. Pedro subiu no aparelho e se deitou. Prendi suas pernas nas tiras do aparelho e as levantei lentamente. Ah, dói um pouco. Claro que dói. Seus músculos estão completamente rígidos. Meu corpo estremeceu quando pressionei suas coxas para ajustar o ângulo. Sua respiração ficou mais pesada. Você está bem? Sim. É só um pouco estranho. Comecei a alongar suas pernas lentamente. Devido à natureza do aparelho, meu corpo tinha que ficar perto do dele.
Este movimento era impossível de fazer sozinho. Agora vamos fazer os braços. Segure as alças. Quando Pedro segurou as alças superiores, comecei a pressionar seus ombros por trás. Ugh. Dói? Não, é bom. Nosso reflexo apareceu no espelho da frente. Pedro deitado no aparelho e eu inclinada sobre ele por trás. Foi nesse momento. Meu reflexo no espelho parecia estranhamente familiar. De leggings e top, eu parecia comigo mesma de 15 anos atrás, quando comecei a me exercitar. Naquela época, Sofia também se exercitava como eu. Íamos juntas à academia e nos incentivávamos. A Sofia de 20 e poucos anos era muito parecida comigo agora. Será que Pedro viu isso também? Ele estava me encarando através do espelho. Seu olhar era estranho. Seus olhos estavam desfocados, como se ele estivesse olhando para um lugar distante. Pedro. Sofia. Um murmúrio baixo escapou de seus lábios. Minhas mãos pararam. Pedro, sou eu, a Laura. Eu sei, mas no espelho, você parece a Sofia. A voz de Pedro tremeu. 20 anos atrás, quando nos conhecemos, a Sofia era exatamente assim. A maneira como ela se exercitava na academia. Eu me apaixonei à primeira vista naquele dia. Pela maneira como ela sorria enquanto suava. Ele fechou os olhos. Parecia estar voltando em suas memórias. Ela tinha 26 anos. E eu 30. No momento em que a vi, eu soube que me casaria com aquela mulher. Depois do treino, a convidei para um café, e a Sofia sorriu. Aquele sorriso me conquistou completamente. Pedro deu um sorriso amargo. Nós nos casamos e vivemos juntos por 20 anos. Não houve um dia em que não brigamos, mas nunca me arrependi. Mas, há 2 anos, ela desmaiou de repente. Foi uma hemorragia cerebral. Ela aguentou por 3 meses no hospital, mas no final não conseguiu. Até o último momento, ela segurou minha mão, dizendo que sentia muito, que me amava. Foi assim que ela se foi. Lágrimas se formaram em seus olhos. Por que você morreu? Por que me deixou? Nós prometemos envelhecer juntos até os 100 anos. Pedro cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros começaram a tremer. Meus olhos também se encheram de lágrimas. Eu também estava no hospital nos últimos momentos de Sofia. A imagem de Pedro chorando no corredor, a imagem dele parado, perdido, no funeral. Parece que foi ontem, mas já se passaram 3 anos. Pedro cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros começaram a tremer. Fiquei paralisada. Não sabia como consolá-lo. Em vez disso, minhas mãos se moveram por conta própria. Coloquei minha mão no ombro de Pedro e comecei a acariciá-lo lentamente. Pedro, você pode chorar. Não se segure. Essas palavras pareciam ser o gatilho. Pedro começou a chorar em voz alta. Um homem de meia idade, com 55 anos, chorando como uma criança. Vendo isso, lágrimas também escorreram dos meus olhos. Eu também estava sozinha. 15 anos atrás, após o divórcio, nunca mais estive nos braços de ninguém. Uma vida de adormecer sozinha todas as noites e acordar sozinha todas as manhãs. Às vezes, era tão solitário que eu mal conseguia respirar. É por isso que eu invejava tanto a casa de Sofia. Desci do aparelho e me sentei ao lado de Pedro. Pedro. Ele levantou lentamente o rosto. Seus olhos estavam inchados. Desculpe, Laura. É uma visão feia, não é? Não. Eu também estou sozinha. Uma confissão escapou dos meus lábios. A hora mais assustadora é quando vou dormir sozinha à noite. Fico pensando se vou viver e morrer sozinha para sempre. Eu invejava a casa da Sofia. Uma mesa de jantar quente, alguém para se preocupar um com o outro. Eu também queria ter isso, mas não consegui. Minha voz também tremeu. 15 anos atrás, quando me divorciei, senti como se o mundo estivesse desabando. Quando fui traída pelo meu marido e fiquei sozinha, até respirar era difícil. Naquela época, Sofia me ligava todos os dias, perguntando se eu tinha comido, se estava bem. Toda sexta-feira, ela me convidava para sua casa, e preparava o jantar para mim. Se não fosse por ela, eu não teria conseguido. É por isso que a casa dela era meu refúgio. Aconchegante e calorosa. Vendo você e a Sofia brincando na cozinha e lavando a louça, eu pensava que também queria viver assim. Mas a oportunidade nunca surgiu. Não, talvez eu tenha fechado meu coração. De repente, fiz 49 anos e ainda estou sozinha. Às vezes fico com medo. Será que vou envelhecer e morrer assim?
Ninguém vai notar minha morte? Quando penso nisso, não consigo dormir à noite. Pedro pegou minha mão. Estava quente. Nós dois estamos sozinhos, não é? Assenti com a cabeça. Sim. Nós dois estávamos sozinhos. Uma pessoa que perdeu um ente querido, e uma pessoa que não foi amada. A forma da ferida era diferente, mas a solidão era a mesma. Pedro me puxou para um abraço. Não era um abraço forte, mas um abraço gentil. Como se tivesse medo de me quebrar. Eu também coloquei minhas mãos em suas costas. O calor de nossos corpos se misturou. Ouvi o batimento cardíaco no peito de Pedro. Meu coração também batia rápido. Mas isso não era amor. Ainda não. Eram duas almas solitárias se apoiando uma na outra. Como sobreviver a uma noite fria de inverno com o calor um do outro. O abraço de Pedro era quente. Era o calor de um homem que eu não sentia há 15 anos. Era assustador, mas ao mesmo tempo reconfortante. Ah, eu também sou humana. Ainda estou viva. Senti isso. Laura. Pedro chamou meu nome. Obrigado. Pelo quê? Por estar aqui. Por entender minha solidão. Obrigada a você também, Pedro, por entender a minha. Ficamos assim por um longo tempo. Quanto tempo se passou? 10 minutos. Ou 20. O tempo parecia ter parado. Ouvi o som da chuva do lado de fora. De repente, uma chuva forte começou a cair. O estúdio estava silencioso, e nós nos abraçamos por um longo tempo. Não dissemos nada. Não havia necessidade de palavras. Se a solidão um do outro pudesse ser um pouco aliviada, isso seria o suficiente. Um raio brilhou do lado de fora da janela, e o som de um trovão ecoou. Pedro deu um tapinha nas minhas costas. Você não está com medo? Estou bem. Você está aqui. Essas palavras eram sinceras. Naquele momento, eu não estava com medo. Porque eu não estava sozinha. Pedro. Sim. Isso não é errado. É? Pedro ficou em silêncio por um momento. A força em seus braços que me seguravam aumentou e depois diminuiu. Eu não sei, mas agora, eu quero ficar assim. Eu também. Nós nos abraçamos forte, ouvindo o som da chuva. Seria mentira dizer que não havia culpa. Mas maior do que isso era o conforto. O calor de uma pessoa que eu não sentia há muito tempo, o alívio de não estar sozinha. Era tudo o que precisávamos agora. Pedro me soltou lentamente. Está tarde. Tenho que ir para casa. Está chovendo. Você vai ficar bem? Tudo bem. Eu tenho um carro. Ele disse enquanto pegava suas coisas. Laura, obrigado por hoje. Meu corpo e minha mente parecem um pouco mais leves. Eu também agradeço, Pedro. Pedro abriu a porta e hesitou. Ele se virou e disse: Posso voltar na próxima semana? Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Claro. Venha quando quiser. Ok, então, até mais. A porta se fechou e os passos de Pedro se distanciaram. Fiquei em frente ao espelho e olhei para o meu reflexo. Minhas bochechas estavam coradas. Meu coração ainda batia forte. O que é isso? Compaixão? Empatia? Parei de pensar. Eu não queria definir isso ainda. O som da chuva ficou mais forte. O som das gotas de chuva batendo na janela do estúdio se misturou com nossa respiração irregular. Pensei que gostaria que este momento durasse para sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estávamos cruzando uma fronteira perigosa. E que, uma vez cruzada, não havia como voltar. A chuva não dava sinais de parar. Quando saí do estúdio, a chuva estava ainda mais forte. Abri meu guarda-chuva, mas minhas roupas ficaram molhadas rapidamente. Laura, espere um minuto. Pedro veio correndo de trás. Eu trouxe o carro. Vou te levar para casa. Está tudo bem. Eu pego o ônibus. Não neste temporal. Entre. Ele pegou meu braço e me levou para o estacionamento. Assim que entrei no carro, o som da chuva diminuiu um pouco. Mas estar sozinha com Pedro em um espaço fechado me deixava sem fôlego. A lembrança de estar em seus braços momentos antes estava vívida. Onde você mora? Em Pinheiros. Ok. Vamos lá. O carro começou a se mover lentamente. A chuva escorria pela janela. Apenas o som do limpador de para-brisa se movendo de um lado para o outro era ouvido. Não dissemos nada por um tempo. Não sabíamos o que dizer. O que aconteceu momentos antes foi um evento tão grande que ainda não tínhamos processado. As placas de neon do lado de fora da janela pareciam borradas pela chuva.
As pessoas voltando do trabalho passavam apressadas com seus guarda-chuvas. Todos eles estavam voltando para casa, certo? Para um lar acolhedor. Eu costumava invejar essas pessoas. Uma vida com um lugar para voltar e alguém esperando. Mas agora, Pedro estava ao meu lado. Laura. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sim. Desculpe pelo que aconteceu antes. Pelo que? Sinto que me apoiei demais em você. Devo ter sido um fardo. Não. Foi reconfortante para mim também. Sério? Sério. Sério. Sim. Foi bom poder me apoiar em você também. É a primeira vez em 15 anos. A primeira vez que me apoio em alguém. 15 anos. Pedro repetiu essas palavras. Você esteve sozinha todo esse tempo desde o divórcio. Sim. No começo, eu estava bem. Eu pensei que era bom ser livre. Mas com o passar do tempo, fiquei solitária. Especialmente à noite. Eu também. A voz de Pedro baixou. Depois que a Sofia se foi, a casa parecia um túmulo. Era tão silencioso que meus ouvidos zumbiam. Foi por isso que eu bebi. Para poder dormir. Laura, nós somos muito parecidos. Sim, somos. O semáforo ficou vermelho. Pedro se virou para mim. Através da janela molhada de chuva, a luz do poste de rua parecia distorcida. Laura, você é uma pessoa muito boa. Você também. Não. Eu sou uma pessoa egoísta. Coloquei meu fardo em você por causa da minha solidão. Não é isso. Não éramos um fardo um para o outro, mas um apoio. Seu olhar vacilou. Apoio, sim. Quando é difícil ficar sozinho, nos apoiamos um no outro. Pedro deu um sorriso triste. Sim, apoio. É uma boa expressão. O semáforo ficou verde, e o carro começou a se mover novamente. Depois de cerca de 10 minutos, chegamos em frente à minha casa. É aqui. Pedro parou o carro e olhou para a chuva. Está chovendo muito. Sim. Eu soltei o cinto de segurança. Mas não queria sair do carro. Fiquei triste por este espaço, este momento, estar acabando. Acho que Pedro sentiu o mesmo. Suas mãos no volante estavam tão apertadas que ficaram brancas. Laura. Sim. Quer tomar um café ou algo assim? Não, a esta hora, não há cafés abertos. Ele gaguejou, envergonhado. As palavras saíram da minha boca. Eu tenho café em casa. Quer subir? Sério? Sim. Quer dizer, se você não quiser, tudo bem. Não. Eu quero ir. Então, subimos para o meu apartamento. Era um estúdio, pequeno, mas arrumado. Desculpe a bagunça. Não. É aconchegante e agradável. Parece com você. Pedro ficou na entrada e olhou ao redor da casa. Havia um tapete de pilates em um canto e a estante estava cheia de livros relacionados a exercícios. Não há muitas fotos. Ele disse, olhando para a parede. Sim. Não há ninguém para tirar fotos e ninguém para tirar fotos de mim. A expressão de Pedro escureceu com essas palavras. Desculpe. Eu não devia ter dito isso. Está tudo bem. É a verdade. Em minha vida, não houve muitos momentos dignos de serem fotografados. Não é verdade. Você pode começar a criar momentos a partir de agora. A partir de agora? Sim. Você não está mais sozinha. Agora. Meu coração se aqueceu com essas palavras. Sente-se. Vou fazer um café. Ok. Fui para a cozinha, e comecei a fazer café. Minhas mãos tremiam. Porque eu o convidei para subir. Isso é a coisa certa a fazer. Mas eu não me arrependi. Pelo contrário, era estranhamente confortável ter Pedro no meu espaço. Era natural, como se ele sempre estivesse ali. Enquanto o aroma de café enchia o quarto, olhei para fora da janela. A chuva estava quase parando. A luz da lua aparecia fracamente entre as nuvens. Quando saí com 2 xícaras de café, Pedro estava na janela. Ele estava olhando para fora, ouvindo o som da chuva. Aqui está. Obrigado. Sentamo-nos frente a frente em uma pequena mesa de jantar. O aroma de café encheu o pequeno quarto. Está delicioso. Obrigada. Depois de beber café por um tempo, Pedro começou a falar. Laura, posso ser honesto? Sim, diga. Quando eu olho para você, eu penso na Sofia. Minha mão parou. Eram palavras que eu esperava, mas ouvi-las diretamente doeu meu coração. Provavelmente, eu e ela éramos parecidas. Não, não é isso. Pedro balançou a cabeça. No começo, sim. Eu só pensei que vocês eram parecidas.
Mas agora, não. Então, quando eu olho para você, não é que eu pense na Sofia, eu penso em mim. O que você quer dizer? No começo, eu olhava para você com saudades da Sofia. Mas ultimamente, eu tenho visto você por quem você é. Sua voz, seu sorriso, seu calor. É tudo você. Não a Sofia. Laura. Você não é um substituto para a Sofia. Lágrimas brotaram em meus olhos com essas palavras. Sério? Sério. Você é você. Laura, a pessoa. No começo, eu estava confuso. Se era certo ver a amiga da Sofia dessa maneira. Mas eu percebi. Isso não é uma traição à Sofia, mas sim continuar vivendo minha vida. A Sofia também teria querido isso. Ela não gostaria que eu vivesse assim, desmoronando. Pedro. Laura. Você sabe o que a Sofia disse no final? Que eu deveria viver feliz. Não arruinar minha vida por causa dela. Que estava tudo bem em conhecer alguém novo. Que esse era o último presente dela para mim. Na época, eu não sabia o que ela queria dizer, mas agora acho que entendo. Acho que a Sofia enviou você para mim. Para o meu lado. Lágrimas brotaram em meus olhos com essas palavras. Então, o que eu sou? Eu não sei. Ainda não. Mas uma coisa é certa. Eu não consigo viver sem você. Eu penso em você o tempo todo. Quando acordo de manhã, quero te ver, e antes de ir dormir à noite, quero ouvir sua voz. Eu não sei o que é isso. Se é uma traição à Sofia ou um novo começo. Pedro. Pedro pegou minha mão. Estava quente. Laura. Eu sei que não deveria estar fazendo isso com você. Você era amiga da Sofia, e eu era o marido dela. Mas estou solitário. Tão solitário que estou enlouquecendo. Eu também. Minha voz tremeu. Eu também estou solitária. Não aguento sem você. Pedro se levantou da cadeira e veio até mim. Ele se ajoelhou e ficou no meu nível. Laura. Sim. Não faça isso. Seu rosto se aproximou lentamente. Meu coração parecia que ia explodir. Eu deveria ter dito não. Mas minha boca disse outra coisa. Pedro, não me deixe. Naquele momento, os lábios de Pedro tocaram minha testa. Foi um beijo cuidadoso. Depois, na bochecha. Por último, nos lábios. O mundo pareceu parar. Era o lábio de alguém que eu não sentia há 20 anos. Para Pedro, devem ter sido 3 anos. Nós nos confirmamos lentamente. Não havia pressa, não havia impaciência. Parecia que estávamos apenas preenchendo a solidão um do outro. Quanto tempo se passou? O som da chuva do lado de fora da janela estava diminuindo gradualmente. Pedro me levantou em seus braços. A curta distância até a cama pareceu uma eternidade. Você tem certeza? Ele perguntou pela última vez. Eu assenti com a cabeça. Não me arrependo. Nem eu. E assim, mergulhamos fundo na solidão um do outro. A noite se aprofundou e o som da chuva parou completamente. Por volta das 5 da manhã, meus olhos se abriram. Ao meu lado, ouvi a respiração regular de Pedro. Olhei para seu rosto adormecido. Ele parecia em paz. Parecia que ele não dormia bem há muito tempo. As rugas em seu rosto pareciam ter suavizado um pouco. Minha mão se moveu por conta própria e acariciou seu cabelo. Era macio. Será que eu me apaixonei por este homem? Ou é uma ilusão criada pela solidão? Eu não sei. Mas, neste momento, eu estava feliz. Levantei-me cuidadosamente e fui até o espelho. Meu reflexo no espelho era estranho. Sou eu mesma? Com o marido da minha amiga. Neve. Não, como devo chamá-lo agora? A culpa me invadiu. Sofia, me desculpe. Eu cruzei a linha. Fiz algo que não deveria ter feito como sua amiga. Mas, ao mesmo tempo, eu estava feliz. Uma sensação de plenitude que eu não sentia há muito tempo, o alívio de não estar sozinha. Meu coração, que esteve congelado por 15 anos, estava derretendo pouco a pouco. Sofia, isso é errado, não é, mas não consigo parar. Sem o Pedro, sinto que terei que voltar para aquela escuridão. Tenho muito medo disso. Laura. A voz de Pedro veio de trás. Você acordou? Sim. Por que você não estava aqui? Ele se levantou e veio por trás de mim, me abraçando. Você se arrepende? Eu perguntei. Não. Nem um pouco. Você? Eu também não me arrependo. Tudo bem. Ficamos parados em frente ao espelho por um longo tempo. No espelho, duas pessoas se abraçavam. O que nos tornamos agora?
Eu perguntei. Eu não sei. Não consigo definir. Então o que fazemos? Me dê um tempo. Eu preciso pensar também. E preciso pedir perdão a Sofia. Tudo bem. Laura, uma coisa é certa. O quê? Eu não consigo mais viver sem você. Lágrimas brotaram em meus olhos com essas palavras. Eu também, Pedro. Pedro beijou minha cabeça. Vamos com calma, nós dois. Sim. O sol começou a nascer. Um novo dia estava começando. Nosso novo relacionamento também estava apenas começando. Eu não sabia para onde iríamos, o que aconteceria, mas uma coisa era certa. Não estávamos mais sozinhos. E por enquanto, isso era o suficiente. Pedro. Sim. Você não vai para casa. Pedro olhou para o relógio. Eram 7 horas. Eu deveria ir. Tenho que ir para o trabalho. Mas ele não me soltou. Só mais um pouco. Ok. Ficamos parados assim por mais um tempo. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava o quarto. A poeira brilhava na luz do sol. Era uma manhã comum, mas não era nada comum. Laura. Sim. Você está com medo? Do quê? Do nosso futuro. Pedro perguntou. Eu respondi honestamente. Estou com medo. Muito. Mas ao mesmo tempo, estou animada. Eu também. Ele sorriu. Acho que é a primeira vez que me sinto animado em 10 anos. Estou ansioso pelo amanhã. Eu também. Por sua causa. Obrigado, Laura. Pelo quê? Por trazer a luz de volta para minha vida. Eu que agradeço. Por iluminar minha escuridão. Nós nos abraçamos pela última vez. E então Pedro lentamente se vestiu e saiu de casa. No momento em que a porta se fechou, a casa ficou vazia, mas eu não me senti sozinha, porque eu sabia que Pedro voltaria. Abri a janela. O ar depois da chuva estava fresco. Era um novo começo. Para nós. 2 semanas se passaram assim. Pedro e eu nos encontramos com cuidado. Nos encontrávamos à noite depois que o estúdio fechava ou íamos a um café nos arredores nos fins de semana. Tínhamos que nos esconder dos olhos das pessoas, mas estávamos felizes. Nosso primeiro encontro foi em uma noite de semana no Parque Ibirapuera. Sentamos lado a lado em um banco isolado, com poucas pessoas, e comemos frango a passarinho. Pedro, você tem molho no canto da boca. Quando limpei com um guardanapo, Pedro sorriu. Obrigado, Laura. Eu amei aquele sorriso. Era uma emoção que eu não sentia há 15 anos. No fim de semana, fomos a um café em Campos do Jordão. Era a 1 hora de São Paulo, então não havia chance de encontrar alguém que conhecêssemos. Era um café com vista para um vasto campo do lado de fora da janela. Quando andávamos de mãos dadas, quando comíamos frente a frente, era bom apenas estar ao lado um do outro. Pedro, experimente isso. Quando eu o alimentei com um pedaço de bolo, Pedro abriu a boca como uma criança. É doce, não é? O quê? Você. Nós rimos de piadas bobas como essa. Estávamos felizes. Mas a culpa sempre nos acompanhava. Todas as noites, Sofia aparecia em meus sonhos. Ela apenas olhava para mim sem dizer uma palavra, o que era ainda mais assustador. Sofia, me desculpe. Minha querida amiga. Quando acordava, as lágrimas escorriam. Pedro deve ter se sentido da mesma forma. Às vezes, ele olhava para o vazio e suspirava. Estávamos felizes, mas ao mesmo tempo, ansiosos. Até quando este relacionamento poderia ser mantido em segredo? O que faríamos se fôssemos descobertos um dia? Essa ansiedade se tornou realidade em uma quarta-feira, 2 semanas depois. Eu estava tomando café em um café perto do estúdio depois de terminar minha aula. Eu podia ver as pessoas indo e vindo do lado de fora da janela. Era uma tarde comum. Laura? Uma voz de mulher desconhecida veio de trás. Quando me virei, uma mulher de quase 50 anos estava lá. Ela estava vestida de forma arrumada e tinha uma expressão fria. Quem é você? Eu sou Camila. A irmã de Pedro. Meu coração afundou. A irmã de Pedro. A cunhada de Sofia. Posso me sentar? Ela perguntou. Eu só pude assentir. Camila sentou-se à minha frente. Ela tirou uma foto da bolsa e a colocou sobre a mesa. Era uma foto de Sofia. Parecia ter sido tirada no dia de sua morte. Sofia, vestindo um hanbok, sorria brilhantemente. Meu coração parecia que ia se partir. Quando você e meu irmão começaram? Sua pergunta foi afiada. Eu fiquei sem palavras. Eu não conseguia me justificar.
Você não precisa responder. Eu já sei. Camila suspirou. Eu vi vocês no sábado passado em um café nos arredores. Você e meu irmão andando de mãos dadas, sorrindo. No começo, eu não acreditei no que via. A amiga da Sofia com meu irmão? Então eu verifiquei. Segui meu irmão por alguns dias. A voz de Camila tremeu. Eu também os vi em uma noite de semana no Parque Ibirapuera. Comendo frango e rindo. Agora eu entendo por que meu irmão mudou tanto ultimamente. Ele não bebe mais, seu rosto está cheio de vida. No começo, eu achei bom. Achei que meu irmão estava voltando à vida. Mas a razão era você. Sinto muito. Foi a única coisa que consegui dizer. Sinto muito. Camila deu um sorriso triste. A amiga em quem Sofia tanto confiava. Com o marido dela. Faz apenas 3 anos que Sofia morreu. 3 anos. Eu sei, eu errei. As lágrimas escorreram. Parem com isso. O quê? Fique longe do meu irmão. Camila disse com firmeza. Meu irmão ainda é uma pessoa ferida. Ele mal consegue se manter em pé depois de perder a Sofia. O que você está fazendo, se aproximando de uma pessoa assim sob o pretexto de confortá-lo? Não é isso. Não é. Então o que é? É amor? Com um homem que era marido da sua melhor amiga há 3 anos? Com um homem que chorou no funeral dela? A voz de Camila aumentou e depois baixou. As pessoas ao redor estavam olhando. Ela respirou fundo e continuou calmamente. Laura, o que você é? Você realmente tem sentimentos pelo meu irmão? Ou estava apenas solitária e qualquer um serviria? É sincero. Minha voz tremeu. No começo, eu também estava confusa. Eu me perguntei se isso era certo. Mas não consigo viver sem seu irmão. De verdade. Camila suspirou. Meu irmão disse a mesma coisa. Ela acariciou a foto de Sofia. Você sabe o quanto Sofia gostava de você? Ela dizia que a sexta-feira, o dia em que você vinha, era o dia mais feliz dela. Que ela não se sentia sozinha por sua causa. Que vocês eram como uma família. Antes de morrer, ela também disse. Para cuidar do Pedro. Que ele se destruiria se ficasse sozinho. E o que você fez depois de ouvir isso? Era assim que você deveria cuidar dele? Eu não conseguia levantar a cabeça. Tudo o que Camila disse estava certo. Sofia confiava em mim. E eu traí essa confiança. Me dê um tempo, Camila disse. Tanto para o meu irmão quanto para você. É muito cedo agora. Faz apenas 3 anos que Sofia morreu. A ferida nem cicatrizou ainda. Espere um ano. Não, mesmo que sejam apenas 6 meses. Fiquem longe um do outro até lá. E então, se vocês realmente precisarem um do outro, eu não vou impedi-los. Mas não agora. Camila se levantou. Pense nisso, Laura. Ela pegou a foto de Sofia e saiu do café. Fiquei sentada ali por um longo tempo. Sem nem mesmo perceber que o café estava esfriando. As palavras de Camila continuavam ecoando em minha mente. A amiga em quem Sofia confiava. Faz apenas 3 anos. É muito cedo. Todas eram verdadeiras. Saí do café e voltei para o estúdio. Havia alunos, mas eu não conseguia dar a aula. Desculpem. Não estou me sentindo bem hoje, então vou cancelar a aula. Mandei as pessoas embora e tranquei a porta do estúdio. E então me sentei no chão e chorei. O que eu faço? O que eu faço? Vi meu reflexo no espelho. Era um rosto destruído. Camila estava certa. Eu traí minha amiga. A amiga que tanto confiava em mim. Com o marido dela. O telefone de Pedro tocou, mas eu não conseguia atender. Eu não sabia o que dizer. Uma mensagem de texto chegou. Laura, você está bem? Estou preocupado porque você não atende. Podemos nos ver esta noite? Laura, por favor, responda. Aconteceu alguma coisa? Onde você está? O telefone continuou tocando, mas eu o desliguei. E então eu decidi. Eu tinha que terminar. Se continuássemos assim, tanto Pedro quanto eu nos destruiríamos. Eu não teria coragem de encarar Sofia. Comecei a arrumar minhas coisas. Não as coisas do estúdio, mas as coisas da minha casa. Roupas, cosméticos, livros. Enfiei tudo em uma mala. Eu não sabia para onde ir. Apenas para longe daqui. Para um lugar onde Pedro não pudesse me encontrar. Eu pensei que tinha que fugir daqui. Gotas de chuva começaram a bater na janela. Estava chovendo de novo. No dia em que cruzamos a linha pela primeira vez, também choveu. Acho que é o fim. Assim como a chuva para,
Nosso relacionamento também acabaria. Peguei minha mala, e estava saindo do estúdio quando alguém estava parado lá. Era Pedro. Encharcado na chuva. Laura. Ele me chamou. Não vá. Pedro, como você chegou aqui? Eu esperei na frente do estúdio. Por 2 horas. Eu sabia que você viria, já que não estava atendendo o telefone. Na chuva? Está tudo bem. O importante é te ver. As roupas de Pedro estavam encharcadas e coladas em seu corpo. A água escorria de seu cabelo. Você encontrou minha irmã, não é? Pedro disse. Minha irmã me ligou. Disse que te encontrou. Disse para terminarmos. O que você respondeu? Eu não tinha nada a dizer. Minha irmã está certa em tudo. Desculpe. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Eu te coloquei em perigo. Não. Não é sua culpa. Então de quem é a culpa? De nós dois. Minha voz tremeu. Pedro, não podemos fazer isso. Você sabe o quanto Sofia confiava em mim. Faz apenas 3 anos que ela morreu. Fomos muito rápidos. Laura. Pedro se aproximou. A chuva escorria por seu rosto. Escolha-me. O quê? Escolha um de nós, Sofia, ou eu. O que você quer dizer? Sofia já se foi. Mas eu estou aqui. Vivo. Escolha-me. Por favor. Pedro, não diga isso. As lágrimas escorreram. É trair a Sofia. Isso. Sofia também teria querido. Pedro segurou meus ombros. Você sabe o que Sofia disse no final? Que eu deveria viver feliz. Que estava tudo bem em conhecer alguém novo. Que esse era o presente dela para mim. Laura, foi Sofia quem te enviou. Para o meu lado. Não. Não é isso. Então o que é? Quer. Estamos usando a Sofia agora. Para aliviar nossa solidão. Pedro balançou a cabeça. Não. Eu te amo. Não porque estou solitário, mas porque gosto de você. Sua voz, seu sorriso, as palavras calorosas que você me diz. Gosto de tudo isso e não aguento mais. Laura, você consegue viver sem mim? Eu não conseguia responder a essa pergunta. Não. Não consigo. Sem Pedro, eu sentia que teria que voltar para aquela escuridão, e eu tinha muito medo disso. É o mesmo para mim. Pedro me puxou para um abraço. Eu não consigo viver sem você. Sinto que vou voltar a beber e morrer. Laura, por favor, não me deixe. Na chuva, nós nos abraçamos forte. As pessoas que passavam olhavam, mas não nos importamos. Não havia mais necessidade de nos escondermos. Agora que Camila sabia, logo outras pessoas saberiam também. Desculpe, Sofia. Um murmúrio escapou dos meus lábios. Sinto muito. Mas eu preciso do Pedro. Não consigo viver sem ele. Pedro acariciou minha cabeça. Obrigado, Laura. Por me escolher. Vamos aguentar isso juntos. Não importa o que o mundo diga. Mesmo que as pessoas apontem o dedo. Sim. Mesmo que sua irmã se oponha. Sim. Vou convencer minha irmã. Vai levar tempo, mas. Mesmo que eu sinta muito pela Sofia, Pedro assentiu. Sinto muito. Sentirei muito para sempre. Mas isso não é motivo para desistir de você. Sofia vai entender. Algum dia. Sim. Apenas o som da chuva foi ouvido. Ficamos assim na chuva por um longo tempo. Vacilando entre a culpa e o amor, mas não nos soltamos. Eu não sabia se essa era a escolha certa. Mas, por enquanto, era tudo. Um era tudo para o outro. Vamos para casa. Pedro disse. Para nossa casa. Sim. Não vamos mais nos esconder. Vamos viver com orgulho. Não importa o que digam. Porque nós nos amamos. Pedro. Me dê a mala. Eu levo. Pedro pegou minha mala. E ele segurou minha mão com força. Caminhamos juntos na chuva. Eu não sabia o que aconteceria no futuro, mas senti que poderíamos suportar se estivéssemos juntos. Até a chuva parar. Não, mesmo depois que a chuva parar, estaremos juntos. Depois de tornar nosso relacionamento público, a vida cotidiana mudou. No trabalho de Pedro, os rumores se espalharam. Toda vez que ele passava pelo corredor, ouvia sussurros. A esposa daquele cara morreu há apenas 3 anos e ele já tem uma nova mulher. E era amiga da esposa dele. Que bagunça! Pedro me disse para não me importar, mas ele parecia estar sofrendo. Ele disse que havia muitos dias em que almoçava sozinho. Seus colegas se sentiam desconfortáveis e não sabiam o que dizer. Está tudo bem. Vai melhorar com o tempo. Pedro disse com um sorriso, mas seus olhos estavam tristes. O estúdio era o mesmo.
Alguns alunos desistiram silenciosamente. Eu não precisava perguntar o motivo, eu sabia. Uma aluna disse abertamente: Professora, não me importo com sua vida pessoal, mas é um pouco desconfortável. Ver você namorando o marido da sua amiga. É um pouco estranho. Os alunos restantes também se sentiam desconfortáveis. Eles não faziam piadas como antes. Eles saíam rapidamente após a aula e não falavam sobre assuntos pessoais. A receita do estúdio caiu para 1/3. Eu mantive o estúdio sozinha. Não contei a Pedro. Porque eu não queria que ele se preocupasse. Mas eu chorava sozinha todas as noites. Será que sou um fardo para o Pedro? Estou arruinando a vida dele? Cerca de 2 semanas depois, Camila apareceu novamente. Desta vez, ela veio à casa de Pedro. Eu estava preparando o jantar. A campainha tocou. Quando Pedro abriu a porta, Camila estava lá. Irmão, precisamos conversar. Ela disse friamente. Eu parei na cozinha. Irmã, por que você veio? A voz de Pedro estava cheia de cautela. Eu disse para dar um tempo. Pelo menos 6 meses. Mas o que você fez? Tornou o relacionamento público imediatamente. Desculpe, irmã, mas não consigo esperar. Pedro disse com firmeza. Eu não consigo viver sem a Laura. E a Sofia. A voz de Camila tremeu. Pobre Sofia. Vendo sua amiga e seu marido juntos. Sofia também entenderia. Sofia. Sofia. Você ainda não entende. Camila suspirou. Sofia pode entender, mas o mundo não. As pessoas vão apontar o dedo e sua reputação será arruinada. Você realmente está bem com isso? Camila olhou para mim. Laura, você não está sofrendo por causa do meu irmão? Eu abaixei a cabeça. Estou bem. Mentira. Está estampado no seu rosto. Camila pegou sua bolsa. Vocês dois pensem nisso. Se isso é realmente a coisa certa a fazer. Ela se virou e foi embora. A porta se fechou, deixando apenas Pedro e eu. O silêncio caiu. Pedro. Eu fui a primeira a falar. Eu não sou um fardo para você? O que você quer dizer? As pessoas no trabalho estão olhando para você, de forma estranha. Os alunos do estúdio também estão saindo. Sua reputação está piorando. Por minha causa. Laura. Isso. Talvez seja melhor se eu for embora? O rosto de Pedro endureceu com essas palavras. Essa conversa de novo. Eu também estou sofrendo, Pedro. Minha voz se elevou. Toda vez que ouço as pessoas sussurrando, quero morrer. Sinto muito pela Sofia e sinto muito por você. Vendo você sofrendo por minha causa, acho que seria melhor se eu não estivesse aqui, Laura. Pedro me abraçou. Não me deixe, por favor. Eu vou cuidar disso. Vou convencer minha irmã e não vou me importar com as pessoas do trabalho. Por favor, não diga que vai embora. Pedro estava tremendo. Eu também chorei. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Por volta das 2 da manhã, ele se levantou e foi para a sala de estar. Eu também não conseguia dormir, então o segui. Pedro estava sentado em frente ao retrato de Sofia. Desculpe, Sofia. Ele murmurou. Eu estou com a Laura. Eu sei que traí minha amiga. Mas não consigo viver sem a Laura. Não sei se isso é pedir desculpas a você, ou se é o curso natural das coisas. Pedro. Quando me aproximei, Pedro se virou. Laura, posso ser honesto? Sim, às vezes fico confuso. Se gosto de você porque você é como a Sofia, ou se gosto de você por quem você é. Pedro confessou. Quando te abraço, penso na Sofia. Mas, ao mesmo tempo, também sinto você. Não sei o que é isso. Eu também. Eu disse. Eu te abraço pensando na Sofia. Mas não acho que seja uma coisa ruim. É só porque nós dois a amávamos. Pedro assentiu. Naquele momento, senti um cheiro vindo da cozinha. Era a sopa de mandioquinha que eu havia preparado para o jantar. Sentados à mesa, tomando uma colherada, Pedro disse: O gosto é diferente. Sim. A sopa que a Sofia fazia. A minha é menos salgada e mais clara. A Sofia fazia um pouco salgada. Ela colocava muito missô. Pedro tomou outra colherada. Mas isso também é delicioso. De um jeito diferente. A sopa da Sofia era rica e pesada. Como um sabor cozido por muito tempo. A sua sopa é leve e refrescante. Um sabor limpo. Gosto de ambas. Mas são diferentes. Naquele momento, eu percebi. Ah, Laura é Laura. Pedro olhou para mim. Você não é a Sofia.
Você é parecida com a Sofia, mas é uma pessoa diferente. A Sofia era quieta e calma. Você é animada e brilhante. A Sofia gostava de ficar em casa, e você gosta de sair. A Sofia gostava de ler livros, e você gosta de se exercitar. Tudo é diferente, mas eu gosto disso. Acho que é o certo. Pedro. Laura, desculpe. Sinto que te comparei com a Sofia. Você é você, Laura. A pessoa que eu amo é Laura. Lágrimas brotaram em meus olhos. Eu também te amo, Pedro. Eu amo Pedro. Seguramos as mãos na mesa de jantar. A sopa de mandioquinha estava esfriando, mas nossos corações estavam quentes. A vela em frente ao retrato de Sofia tremeluziu, como se estivesse nos abençoando, ou nos perdoando. Eu queria acreditar que sim, Pedro. Sim. Estamos bem agora, não estamos? Pedro apertou minha mão. Estamos bem. Nós somos reais agora. Reais? Sim, não uma farsa, mas real. Você não é um substituto para a Sofia, mas meu novo amor. Eram as palavras que eu mais queria ouvir. Eu me aninhei nos braços de Pedro. A vela continuou a tremeluzir e nós nos abraçamos silenciosamente. Era o começo. O verdadeiro começo para nós. Na manhã seguinte, quando Pedro estava saindo para o trabalho, ele disse: Vou ligar para minha irmã hoje. Preciso falar com ela direito. Vá com cuidado. Você também, se esforce no estúdio. Fui para o estúdio. Havia apenas 2 alunos, mas eu ensinei com o meu melhor. Estava tudo bem agora. Não importava o que as pessoas dissessem, eu amava Pedro e Pedro me amava. Isso era o suficiente. À noite, Pedro ligou. Laura, acabei de encontrar minha irmã. Como foi? Vai levar tempo, mas ela disse que vai tentar entender. Sério? Sim, minha irmã disse. Que eu pareço feliz. Que era a primeira vez que ela me via sorrir desde que a Sofia morreu. Então, embora ela se oponha, ela não vai nos impedir. A voz de Pedro estava brilhante. Nós vencemos. Laura. Sim. Naquela noite, peguei uma foto de Sofia. A imagem de minha amiga sorrindo brilhantemente. Sofia, estou feliz. Murmurei para a foto. Desculpe, mas estou feliz. Graças ao Pedro. Acredito que você também teria querido isso. A Sofia na foto parecia estar sorrindo. Como se estivesse nos abençoando. 1 ano se passou. As 4 estações mudaram e muitas coisas mudaram. O estúdio reviveu aos poucos. No começo, havia apenas 2 alunos, mas com o boca a boca, o número aumentou 1 a 1. Um dia, uma aluna trouxe uma amiga. Professora, as pessoas estão dizendo que você é muito boa. Meu coração se encheu de emoção com essas palavras. As pessoas novas não conheciam meu passado, e as pessoas que sabiam não se importavam mais. Uma aluna disse: Professora, você parece tão feliz ultimamente. Aconteceu alguma coisa boa? Sim, eu conheci uma pessoa boa. Quando respondi assim, todos me parabenizaram. O tempo não resolve tudo, mas entorpece. As feridas cicatrizam e o interesse das pessoas diminui. O mesmo aconteceu com a empresa de Pedro. Os colegas que fofocavam no início perderam o interesse com o tempo. Porque quando surge uma nova fofoca, as pessoas esquecem rapidamente. Pedro almoçava com seus colegas como antes e às vezes ia a happy hours. Um dia, um colega mais jovem perguntou: Chefe, você parece muito feliz. Qual é o segredo? Pedro respondeu: Eu conheci uma pessoa boa. Alguém que me aceita como sou. A única diferença de antes era que ele queria voltar para casa. A Laura está esperando, então eu vou indo. Seus colegas riram com essas palavras. Que inveja! Chefe, você realmente mudou. Você costumava ficar até o final dos happy hours. Pedro sorriu e saiu. Nossa vida diária era comum. Acordávamos de manhã, tomávamos café e íamos para o trabalho. Pedro sempre me dava um beijo ao sair para o trabalho. Tchau. Te vejo à noite. Vá com cuidado. À noite, jantávamos juntos e assistíamos TV. Às vezes eu cozinhava e às vezes Pedro cozinhava. As habilidades culinárias de Pedro melhoraram. Está delicioso, Pedro. Claro. Aprendi com você. Nos fins de semana, caminhávamos ao longo do rio ou íamos ao cinema. Os locais dos encontros não mudaram, mas agora não nos importávamos com os olhos das pessoas. Andávamos de mãos dadas com orgulho. Era uma vida diária nada especial,
mas eu estava feliz. Para mim, que estive sozinha por 15 anos, essa normalidade parecia um milagre. O fato de alguém estar dormindo ao meu lado de manhã. O fato de a luz estar acesa na casa para onde volto à noite. Agora eu sabia o quão precioso isso era. Em uma tarde de sábado, um visitante veio ao estúdio. Era Camila. Fazia 1 ano. Laura, você tem 1 minuto? Ela perguntou cuidadosamente. Sim. Entre. Eu a guiei para dentro do estúdio. Camila olhou ao redor do estúdio. Está mais limpo do que antes. E mais alunos. Graças a você. Estou me recuperando aos poucos. Que bom. Camila se sentou. Houve um breve silêncio. Laura. Sim. Eu vim me desculpar. Camila abaixou a cabeça. 1 ano atrás, eu fui muito dura. Eu não pensei na sua situação e apenas coloquei meus sentimentos em primeiro lugar. Não. A senhora estava certa em tudo. Não. Eu estava errada. Camila levantou a cabeça. Eu vi meu irmão. Ele mudou completamente ultimamente. Seu rosto está cheio de vida e ele ri muito mais. É uma visão que não via há 3 anos desde que a Sofia morreu. E tudo isso é graças a você. Senhora. O que eu sabia para me opor? A felicidade do meu irmão é a coisa mais importante. A Sofia também teria querido que seu irmão fosse feliz. Lágrimas se formaram nos olhos de Camila. Sinto muito por todo esse tempo. Eu também sinto muito. Por machucar seu coração. Nós nos abraçamos. Senti como se o ressentimento que se acumulou por 1 ano estivesse se dissipando. Naquela noite, Camila, Pedro e eu jantamos juntos. Irmão, você está bem ultimamente, não é? Camila perguntou. Sim. Graças a você, estou vivendo bem. Pedro segurou minha mão. Você parece muito feliz. Camila sorriu. Sofia também ficaria feliz. Com essas palavras, ficamos em silêncio por um momento. Eu pensei na Sofia. Semana que vem é o aniversário da morte de Sofia. Pedro disse. 4º aniversário. Podemos ir juntos? Claro. Eu respondi. Irmã, vamos juntas também. Sim, vamos. 1 semana depois, fomos ao túmulo de Sofia. O céu de outono estava claro. A montanha, com as folhas começando a mudar de cor, era linda. Montamos uma mesa de oferendas em frente ao túmulo. Enchemos-la com as comidas favoritas de Sofia. Sopa de mandioquinha, kimbap, tteokbokki. Era simples, mas feito com sinceridade. Pedro foi o primeiro a se curvar. Ele curvou a cabeça profundamente, e ficou assim por um longo tempo. Camila foi a segunda a se curvar. Ela também se levantou, enxugando as lágrimas. Por último, eu me curvei. Curvei-me profundamente até que minha testa tocasse o chão. Sofia, sou eu. Laura. Murmurei. Desculpe por vir depois de 1 ano. Tenho me dado bem com o Pedro. Como você queria, estou cuidando bem dele. Agora ele ri. Muito. Quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é rir, e quando volta para casa à noite, ele também ri. Há dias em que ele chora porque sente sua falta, mas na maioria das vezes ele está feliz. E tudo isso é graças a você. Obrigada por confiar o Pedro a mim. Sofia, obrigada por enviar luz para minha vida. As lágrimas escorreram. Mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de gratidão. Pedro envolveu meu ombro. Sofia, estamos bem. Ele disse para a lápide. Estou feliz com a Laura. Recebi bem o presente que você me enviou. Obrigado, Sofia. Eu te amei. Camila também se ajoelhou. Irmã, seu irmão está bem. Não se preocupe. Há uma pessoa boa ao lado dele. Ficamos sentados assim por um longo tempo. O vento soprou e as folhas das árvores balançaram, como se Sofia estivesse respondendo. Está tudo bem. Você fez bem. Seja feliz. Ore. Parecia que ela estava dizendo isso. No caminho de volta para casa, Pedro disse: Laura, sim, estou bem agora. Com o quê? Sinto que saí da sombra. Sofia, Sofia, e você é você. Eu amo as duas, mas não estou mais confuso. Eu também. Pedro, não sinto mais pena da Sofia. Sinto-me grata por enviar você para a minha vida. Seguramos as mãos com força e caminhamos. O céu estava alto e as nuvens eram brancas. A luz do sol de outono era quente. A sombra estava agora atrás de nós. Caminhamos em frente, em direção a uma nova estação. 8.
6 meses se passaram desde então. A primavera chegou. As cerejeiras floresceram e uma brisa quente soprou. Estávamos nos preparando para o nosso casamento. Decidimos não fazer uma grande cerimônia. Decidimos fazer uma cerimônia pequena com apenas pessoas próximas. Na verdade, Pedro queria fazer uma cerimônia grandiosa. Laura, você é a protagonista, então temos que fazer algo grande. Não, eu quero que seja pequeno. É melhor ter apenas as pessoas que nos parabenizam sinceramente. Tudo bem. Vamos fazer do seu jeito. Camila ajudou. Desde a reserva do local da cerimônia até a escolha do vestido. Foi quando fomos a uma loja de vestidos de noiva. Que tal este? Camila escolheu um vestido. É bonito. Experimente. Quando saí com o vestido, Camila enxugou as lágrimas. Por que você está chorando? Isso me lembra da Sofia. A Sofia também usou um vestido como este. Minha querida, você se esforçou tanto. Está tudo bem. Estou fazendo isso porque quero. Ela sorriu. Estou cuidando de você no lugar da Sofia. Se a Sofia estivesse viva, ela certamente teria feito isso. Seja feliz. Laura, meu irmão é uma boa pessoa. Eu sei. Eu sei disso melhor do que ninguém. No dia do casamento, o céu estava claro. Quando vesti o vestido em frente ao espelho, minhas mãos tremeram. Estou mesmo me casando? Parecia um sonho. Camila veio e colocou o véu em mim. Você está linda. Laura. Você está realmente linda. Obrigada, irmã. As pessoas se reuniram em uma pequena capela. Alunos do estúdio, colegas de trabalho de Pedro, Camila e sua família. Eram cerca de 20 pessoas, mas eram pessoas que nos parabenizavam sinceramente. Em um canto da capela, havia uma foto de Sofia. Reservamos uma cadeira para ela. Sofia também está conosco. Pedro disse. Sim, ela está. Se não fosse por ela, não estaríamos aqui. A cerimônia começou. Eu estava de vestido branco e Pedro de smoking preto. O celebrante disse. O noivo e a noiva chegaram a este lugar após uma longa jornada. Não foi um caminho fácil, mas porque não desistiram um do outro, hoje está aqui. O verdadeiro amor não é a perfeição, mas sim suportar juntos. Vocês se amam? Sim. Nós respondemos ao mesmo tempo. Seguramos as mãos um do outro. A mão de Pedro estava tremendo. Minha mão também. Naquele momento, pétalas de cerejeira voaram do lado de fora da janela. As pétalas brancas esvoaçavam na brisa da primavera. Parecia uma bênção. Camila estava chorando. Eram lágrimas de alegria. Nós nos beijamos. As pessoas aplaudiram. Olhei para a foto de Sofia. Minha amiga sorrindo brilhantemente. Obrigada. Minha querida amiga. Por me enviar o Pedro. Por me presentear com a luz da minha vida. Graças a você. Estou feliz. Pedro apertou minha mão. Laura, eu te amo. Eu também te amo, Pedro. Saímos da capela. As pétalas de cerejeira caíam como luz. A luz do sol se derramava através das pétalas brancas. Camila jogou pétalas de flores. Parabéns. Vocês dois. Parabéns de verdade. Ela disse com um sorriso. Sofia também estaria feliz. Ela estaria abençoando vocês do céu. Obrigada, irmã. Pedro e eu dissemos, ao mesmo tempo. Era um novo começo. O momento em que duas almas solitárias se conheceram e se tornaram uma. A coragem de superar a dor do passado, e seguir em frente para o futuro. As pessoas nos disseram. Parabéns. Sejam felizes para sempre. Obrigado. Nós viveremos assim. Seguramos as mãos e caminhamos. Pelo caminho das cerejeiras em flor. Eu não sabia o que aconteceria no futuro, mas estaria tudo bem se estivéssemos juntos. Porque seremos a luz um do outro. Pedro apertou minha mão. Laura, obrigado. Pelo quê? Por entrar na minha vida. Por me salvar da escuridão. Eu que agradeço. Por preencher minha solidão. Vamos viver bem. Sim. Vamos viver bem. Para não envergonhar a Sofia. Senti como se Sofia estivesse sorrindo do céu. Você fez bem, Laura. Seja feliz. Por favor, cuide bem do Pedro. Parecia que ela estava dizendo isso. O vento da primavera soprou. Um vento quente e aconchegante. As pétalas de cerejeira giravam ao nosso redor. Nós cavalgamos naquele vento e caminhamos para uma nova vida. Juntos. Não estávamos mais sozinhos. Duas pessoas que se amam, duas almas que superaram o passado e seguem em frente para o futuro.
A primavera chegou, e nossa primavera também começou. O marido de uma amiga falecida e a amiga de uma esposa falecida. Aos olhos do mundo, era um amor proibido, mas as duas pessoas conseguiram ter coragem porque a solidão uma da outra doía mais do que os olhares frios. O amor de Pedro e Laura não foi um simples encontro de um homem e uma mulher. Foi um processo de cura em que árvores que suportaram um longo inverno finalmente entrelaçaram seus galhos e floresceram. Neste momento, há alguém que está encolhido por causa de feridas do passado ou da solidão de estar sozinho? Por favor, lembre-se. O amor, como uma chuva repentina que chega sem aviso e como a primavera que certamente virá um dia, pode já estar ao seu lado. O amor tardio não é um pecado, é um presente do céu para viver o resto de sua vida com mais calor. Se a história de amor comovente de Pedro e Laura que compartilhamos hoje trouxe um pouco de conforto ao seu coração, por favor, curta e se inscreva. Seu interesse caloroso é uma grande força para criar histórias mais bonitas. A escolha de Laura, que se apaixonou pelo marido de sua amiga. O que você teria feito? Por favor, deixe seus pensamentos sinceros, ou mensagens de apoio nos comentários. Lerei cada comentário com carinho. Esta foi a história de uma vida. Tenha um dia cheio de amor hoje. Obrigado.